Dizer que um filme do Gaspar Noé é controverso, é polêmico, é também redundante, porque todos os filmes de Gaspar Noé são assim, são chocantes, são para impactar. E o diretor, ele quer trazer isso pro público, né? Ele quer deixar a gente ansioso, desconfortável, reflexivo, muitas vezes também enojado. E não é diferente com esse filme de 2015, tá? Love é um filme que Gaspar Noé explora o sexo, o amor ali nos seus detalhes, minimamente falando e realisticamente falando. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Who was that on the phone? How can I lie to her? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de polêmica, hoje pra gente falar de Love, produção de 2015, dirigida pelo cineasta franco-argentino Gaspar Noé, mesmo diretor de Irreversível, Enter the Void, Sozinho contra Todos, Clímax. E na época que Love foi anunciado, o cineasta não escondeu, até porque isso chamou muita atenção pro filme, né? Se alguns dos seus filmes abordavam mais a violência física, né? Entre outras coisas também, perturbação dos seus personagens, envolvendo muito o aspecto psicológico desses personagens, aqui em Love ele falou: vamos fazer um filme sobre o amor, mas explorando através do sexo, detalhadamente. Então ele falou, ó, teremos cenas reais, várias delas, então esteja preparado. O filme passou em festivais pelo mundo na época, não disputando alguns, ou melhor dizendo, vários desses festivais, porque era controverso pra caramba, mas chamou muito público naquela época. Afinal, era o novo filme de Gaspar Noé, as pessoas já sabiam de quem se tratava, e também tinha, que eu chamo aqui da interatividade o tempo todo, e sim, temos vários momentos aqui. No filme a gente segue Murphy. Murphy já na primeira cena está com Electra. Lucas, o que eles estão fazendo? Sim, eles estão fazendo. Lucas, eles estão fazendo sério, de verdade? Sim, de verdade. E assim Gaspar Noé deixa a sua câmera estática parada ali frente aos personagens, tocando aquele chocalho, se é que você me entende, durante alguns minutos, 3, 4 minutos, né? Até, digamos assim, a realização, né? Até abrir, estourar o champanhe. Bem, o filme corta, né, rapidinho ali pro Murphy acordando. Provavelmente depois daquele dia ali, ele tá com uma mulher diferente, a homem, né, uma loira, a Electra, a de cabelo preto, agora tá com a loira e eles têm um filhinho, né, o filhinho é chamado Gaspar, olha aí o Gaspar Noé, inclusive, Gaspar Noé se autorreferencia nesse filme aqui, ó, diversas vezes, tá, algumas inclusive não funcionam muito bem, a gente vai chegar lá, mas enfim. O Murphy, ele já em narração em off, né, a gente vê os pensamentos, ouve, melhor dizendo, os pensamentos do personagem com a narração em off dele falando que tá sufocado, que aquilo é uma jaula, que ele tá infeliz, que aquela não é a mulher que ele ama, que a mulher que ele ama é a Electra, da ceninha ali quente do início, etc. E o cara tá num ponto ali, tá numa melancolia, tá numa depressão que parece que a qualquer momento ele vai fazer alguma loucura. E é com esse sentimento de frustração desse personagem que o filme ele volta, né? Ele vai pro presente, passado, focando principalmente no passado, como ele se envolvia com a Electra, como que era o relacionamento deles, né, diversas cenas, como ele conheceu, se envolveu, engravidou a Omi, né, a sua atual companheira. Vendo então essa dinâmica do sexo, né, as frustrações, a quebra do cotidiano, os arrependimentos, né, e o que o sexo tem como chave aqui nessa história, né, porque é um argumento muito importante aqui, tal qual Gaspar Noé falou. Obviamente muita gente se incomodou com o filme, ou se não viu ainda vai se incomodar, por conta da quantidade de cenas, da exposição, de como tudo acontece, os
atores interagindo entre si, né, de verdade, é algo que fica explícito na tela, né? Mas dito isso, na maior parte das vezes o diretor traz essas cenas como, sim, uma ligação entre os personagens, né? Rola o lance da repetição? Sim, né? Muitas vezes é um filme longo, é um filme com mais de 2 horas, sim, então rola vários momentos, já entendi, né? Mas não é só a repetição desse argumento. Eu acho que Love é um filme que ele começa muito sensível, ele começa trazendo essa carga emocional, o cara com aquela família, você fica com dó do filhinho dele, você fica com dó da mulher dele, você fica pensando, cara, será que esse cara tá sendo egoísta? O que aconteceu com ele? Então, tem questionamentos interessantes e a maneira como o Gaspar Noé filma isso, naquele apartamento claustrofóbico, na maioria das vezes, do Murphy, né? Ele vai ali, ó, nos corredorzinhos, nos quartinhos, a forma como ele filma intimamente essas relações, né? Também diz muito sobre como a gente tá próximo daqueles personagens na intimidade, dissecando não só os seus diálogos, não só o seu cotidiano, como também ali as suas intimidades. Gaspar. É um filme visualmente interessante, né? O Gaspar Noé, ele sempre brinca com luzes, com neon, com coisas assim. Aqui tem essas cenas específicas, a maneira como ele enquadra diversas dessas cenas, né? E até as cenas ali de interatividade. Digamos que tem um aspecto da poesia visual, né? O pessoal lá se relacionando deitados num lençol avermelhado, ou então curtindo uma balada e aquelas luzes e aqueles flashes ali, ao mesmo tempo que em alguns momentos mais tensos, eu diria, né, essas luzes, esses flashes também traduzem muito numa perturbação mental dos personagens, que acontece muito na filmografia do Gaspar Noé, e aqui não é diferente. E mesmo que o propósito dessas cenas polêmicas, né, para muita gente, seja justificado na maioria das vezes, quando não existe essas cenas, quando é uma cena mais emocional, discussão de relacionamento, DR, jogar coisa na cara, eu acho que o filme perde muita força. E aí a gente vai pro elenco. E aí a gente vai para alguns dos problemas muito visíveis em Love. O Carl Glusman, né, que faz o Murphy, ok, eu não acho que ele esteja ruim aqui, ele é, de fato, o protagonista, ele se entrega, inclusive, eu fico imaginando o quão difícil deve ter sido gravar algumas cenas. Eu acho que, sei lá, o Gaspar Noé deve ter deixado os atores, né, inclusive tem cena 3 aqui, que os atores se entregam de fato, tá? E aí ele filma por cima, deve ter deixado ali uma câmera por cima e ter deixado os atores ali de uma maneira mais confortável, porque existe essa naturalidade nessas cenas, tá? Que é um benefício pro filme, como filme, né? Para passar essa verdade. Agora, como eu disse, nas discussões, nos diálogos, no texto, na maneira como alguns personagens reagem ali, né? O próprio Carl, às vezes, deixa a desejar. A Omi Muyok, que faz Electra, tem momentos cruciais aqui que a personagem precisa expor algumas das suas aflições que, infelizmente, fica pelo meio do caminho, fica limitada, né? Você vê que o inglês que é falado aqui no filme não é a língua original da atriz, e não é só por isso, né? Mas também por isso. Então eu sinto uma espécie de trava em alguns momentos ali de diálogo. A Clara Christine, que faz a Omi, esse efeito, né, da falta de força no texto e tal, é diminuído aqui nessa personagem com essa atriz, porque ela aparece bem menos. Lembrando que tanto a Clara quanto a Omi, esse aqui foi o primeiro trabalho delas, né? Que eram modelos e tal, então você já imagina a dificuldade que não é já encarar um filme ali do Gaspar Noé nesse contexto. You're a bitch. E o filme, ele tem ali uma calmaria, ele tem uma sonolência que é interessante por boa parte do filme, mas quando essa sonolência, entre aspas, tá, chega ali na metade, que a gente passa a ver um pouco mais do relacionamento do Murphy com a Electra, de fato, eu acho que o filme ele cai muito
numa zona de conforto de ser desinteressante mesmo, né? Vamos andar com esses personagens, dialogar, deixar assuntos ali permeando, ou seja, a gente até vai tocar em assuntos interessantes, mas não necessariamente a gente vai desenvolvê-los, a gente vai adentrar a esses assuntos de uma maneira que realmente nos envolva, sabe? Eu acho que no início o filme faz isso melhor, depois ele vai perdendo esse fôlego. Sem contar que tem coisas, tem argumentos, você acha que são só as cenas que são várias vezes aqui repetidas e tal? Não, eu acho que em termos de texto, de personagens falando a mesma coisa, pra sente que mastiga, meu amigo. Ó, fica redundante ali pra caramba. Inclusive no próprio fator de metalinguagem que o Gaspar Noé usa nesse filme aqui, tá? Nomes, referências, referência a ele mesmo e tal, ao que ele faz com os personagens, que fica muito gritante ali na tela, tipo assim, nossa, olha aqui a metalinguagem, sabe? Eu acho que nesse quesito falta um pouco mais de sutileza, de naturalidade. Não à toa o diretor, ele faz uma participação, ele tá num papel aqui que reforça isso e que pra mim não funciona com o restante do filme, não. Então, assim, Love é um filme polêmico, né? É um filme aí que você tem que tomar cuidado. Vovó, vamos ver um filme, titi e tal, toma cuidado, né? Porque você pode se surpreender, mas definitivamente é um filme que, para além disso, toca em temas sensíveis, traz personagens que conversam ali com a vida real de diferentes formas, né? Essa coisa da quebra da vida, das frustrações, do amor, o que é o amor? Será que a gente realmente entende o amor? Será que a gente não confunde esse sentimento e através dele acaba fazendo várias besteiras aí e a vida vai virando uma grande bola de neve? Então esse filme, quando ele traz isso bem, eu acho que ele se torna interessante. Mas quando ele vai para um lado meio, né, prolixo demais, ou então para um lado satírico que perde força, aí eu acho que o filme acaba deixando a desejar, tá? Eu dou uma nota 6 para Love, definitivamente uma experiência diferente, uma experiência que, né, invoca o erótico para conversar sobre todas essas coisas. E a gente precisa também conversar sobre todas essas coisas. O filme ele não perde qualidade por conta disso, tá? A gente tem que parar de pensar que certas coisas não devem ser faladas. Sim, tem que ser falada, tem que ser mostrada, tem que ser exposta, porque arte é isso. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. O Murphy, ele se relacionava, ele era namorado da Electra, né? Só que alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho e ele engravidou a Omi, a loira, que era vizinho dele, da Electra, e Electra acaba abandonando o Murphy, desestabilizando ele completamente. Ele fica obcecado ali atrás da mulher, pedindo uma nova chance. Ela, né, vai completamente ignorar ele e falar que não quer ver ele nunca mais. E isso mexe muito com ela, com ele, né? Ela vai usando ali os tóxicos e não sei o que, e vai deixando a vida dela, né? Dos dois também, dele também, por conta dele, num lugar muito mais sombrio. O Murphy, esse protagonista, né? Ele é um cara completamente errôneo, um cara egoísta, um cara imperfeito, né? Algo que é muito característico da filmografia do Gaspar Noé também, e aqui existe muito disso, né? Um cara que ele tá no presente ligando muito pro passado, né? Porque ele não fala mais com a Electra há cerca de 2 anos, algo desse tipo. Ela sumiu, a mãe dela liga pro Murphy, desesperada, perguntando se ele sabe da Electra, né? Ele diz que não, ele fica preocupado. Então, assim, a Omi até vira pra ele lá no presente, com o filhinho deles no braço e fala assim, ó, vai cuidar do seu passado, que eu vou cuidar do seu futuro, né? Que eu vou cuidar aqui do seu filho. Take care of your past and then I take care of your future. E intercalando, né, essas transições ali, às vezes sutis, às vezes mais bruscas, de presente e passado, a gente vê que o Murphy e a Electra conheceram a Omi, que ela era vizinha, que os 3 se relacionaram, que os 3, né, ficaram ali juntos porque era uma vontade da Electra e do Murphy também. Porém, num final de semana que Electra estava fora, Murphy foi até o apartamento de Omi, né, e os dois ali sozinhos foram pro negócio. O preservativo aconteceu o quê?
deu aquela estourada, e aí, meu amigo, né? E o filme antes deixa que o Murphy tinha um ponto de vista, né, que depois ia acontecer essa consequência, e a Omi tinha outro que era o quê? Ele era a favor do aborto e ela era contra, né, porque a mãe dela, no passado, ela comenta rapidinho, né, que a mãe dela quase abortou ela, então, né, ela era contra, e aí ela decide ficar com a criança, e não há nada que o Murphy possa fazer em relação a isso. E detalhe, tá? Quando eles conhecem a Omi, né, ela tem apenas 17 anos. E aí a gente vê, né, que o nome do filho deles é Gaspar. Primeiro porque o nome do diretor, né, ele se referenciando aqui, tudo bem. Mas porque a Electra, no passado, em um flashback mais antigo ainda, falou que se ela tivesse um filho um dia, o nome dele seria Gaspar. E aí, nesse ping-pong, né, a gente passa a voltar mais ainda, né, depois que aconteceu o rolê lá, que a Electra rompe com ele, que agora ele tá esperando um filho com a outra, né, o filme volta pra gente ver um pouco da relação do Murphy com a Electra. E aqui o filme dá uma estacionada, até um pouquinho demais ali, eles andando, conversando, trocando experiência, fazendo planos, né? Eles estudando para ser cineasta, ela estudando para ser artista. Obviamente, os dois interagindo, né? 1, 2, 3, 5, 10 vezes, enfim, né? A gente vê que o ex da Electra, sabe como que é o nome dele? Noé, né? Gaspar, nome do filho, Noé, né, Gaspar Noé, já entendi. E aí eles vão pra galeria do cara, que também é um cara famoso, né, o cara é dono de galeria, e aí o Murphy fica com ciúmes, né, do Noé, que é inclusive interpretado pelo Gaspar Noé, com a peruca ridícula, né, e aqui o filme ele já entra nesse lance de metalinguagem, uma sátira ali, o personagem dele também super caricato, também lá o diretor com as suas limitações, né, de atuação. Vemos mais divagações sobre o amor, né, tem umas coisas bem interessantes ali, né, a Electra fala pro Murphy, você é um cara incrível, mas você não sabe o que é o amor de fato, porque o Murphy é um cara muito impulsivo, né? A gente vê um flashback mais antigo ainda dele com a ex antes da Electra, falando pra essa ex que ela era um amor da vida dele e tal, não sei o que. Eu sei que quase todo mundo faz isso, né? Mas enfim, mas você vê que ele agindo exatamente da mesma forma e agora com a Electra do mesmo jeito, né? Aonde tá o amor do Murphy? Será que era realmente o tal do amor, né? Inclusive nesse lance da metalinguagem aí, tem uma hora de uma festa que o personagem do Murphy fala, né, que o sonho dele é fazer um filme sobre o amor, sobre o sexo, mas de uma maneira explícita, né? Uma maneira ali mais real, e é o que o Gaspar Noé tá fazendo ali de fato, né? Pode contar. Sincero. Answer. E Murphy, né, como ele é bem egoísta ali, um cara completamente falho, etc. Tem numa festa que eles estão juntos, ele e a Electra, que ele trai ela no banheiro com uma outra mulher, ela obviamente percebe, né, fala assim, e aí meu amigo, você tá doido? Fecha essa calça aí, até a calça tá aberta. E ela fala, eu te traí também, né, com quem? Ah, com Noé, com meu ex, né, enfim. Não sei nem se era pra estar rindo disso, mas o filme faz de uma maneira ali meio escrachada tudo isso, né, eles brigam ali no táxi, jogam coisas na cara um do outro, né, aquele relacionamento que era ardente e tal, se transforma numa coisa super ofensiva, só que depois eles fazem as pazes, e aí depois eles brigam novamente, aí eles vão numa outra festa que tá lá o Noé, né, aí o Murphy quebra uma taça na cabeça do velho, né, que é o Gaspar Noé, o diretor, e a peruca dele sai ali, vira quase uma coisa tipo Trapalhões com, né, com negócio. E essa dinâmica meio repetitiva, tá certo que a vida é assim, briga, faz as pazes, faz a briga, faz amor, faz não sei o... E eles vão pra uma festa, né, eles evoluem ali a relação Murphy e Electra, indo pra uma casa de o quê? Axé? Não, de swing, né? E aí o filme vai embora, meu amigo, esquece. É pra todo lado, é pra todo canto, os povos é aquilo na mão, a mão naquilo, né? A Electra parece que tá curtindo, ela tá se entregando mais que o Murphy.
O Murphy fica incomodado, ele fala, ela tá gostando demais, hein, tal. Tanto é que quando eles saem de lá, ele joga isso na cara dela, né? Ela fala, uai, meu amigo, mas não era pra curtir? Inclusive, ela fala pra ele, né, ó, a gente ficou com a loirinha lá, nesse ponto eles já tinham ficado, e ela fala assim, eu quero ficar com o cara também, se você quiser participar, né, os dois ali, os três, só que aí ele fala, não, peraí e tal, só que ela vai convencendo ele, ela fala, não, e se for uma mulher trans, né, aí ele fala, tá, vamos lá, vamos tentar. A cena, ele fica completamente desconfortável, ele tenta desistir, mas aí ela vai convencendo ele e o negócio vai acontecendo. Uma coisa interessante que o Gaspar Noé faz é como nesse ponto da relação deles, que já tá mais caótica, os dois brigando pra caramba, se desentendendo, tudo é muito mais frio em tela, né? O filtro, as cores e tal, um negócio mais escuro. E aí o filme volta pro primeiro encontro deles, para quando eles se conheceram em um parque que tá tudo colorido, claro, os diálogos são mais leves, né? Você vê os paralelos da vida, né? E aí eles falando sobre um monte de coisa, né? Ele já com essa coisa mais impulsiva e emocionada do amor, né? E ela mais pé no chão. E ele pergunta ali pra ela, né? Qual é o significado da vida? E ela fala, é o amor, né? E ele emocionado como ele é, aí ele fica apaixonado, os dois gamam ali e tal, e vão ali pra sua primeira vez, que a gente, claro, também acompanha ali em tela. What's the meaning of life? Love. Tem uma cena importante, que eles estão ali na banheira, e ele pergunta pra ela, né, se ela tem medo da morte. Ela fala que não, mas tem medo do sofrimento, da dor, né, que preferiria ali, se fosse o caso, né, de, quem sabe, tirar a própria vida e coisa e tal, o que reflete no presente. Aí o filme corta pra ele no presente, ligando pra ela, tentando conversar, falar com ela, encontrar ela, só que sempre cai na caixa postal. E aí ele lembra daquela conversa e ele pensa, será que ela fez aquilo? E nisso, né, o Murphy fica ali com mais memórias e lamentando e querendo voltar ao primeiro encontro, né, perturbadaço da cabeça, e ele vai tomar banho ali na banheira e passa a lembrar da Electra, passa a imaginar a Electra ali grávida, né, como se ele quisesse que o filho dele, o Gaspar, fosse dela e não da outra moça. Mas Murphy cai na realidade quando o filhinho dele bate ali na porta, chamando por ele, né? Eu acho que inclusive esse menininho é o melhor ator, tá? Ele tem uma naturalidade ali. Enfim, e aí ele pega o menininho, abraça o menininho, né? Pede desculpas pro menino, né? Fala, ó, tô perdido, mas me desculpa. Afinal, o menininho acaba sofrendo as consequências dessa perturbação e instabilidade aí do pai, né? A última cena é Murphy ainda no banheiro, como se o cara tivesse preso ali naquela banheira, como se ele não quisesse sair dali, porque ali era onde ele se sentia próximo, ele lembrava da Electra, né? Ele lembra dela mais uma vez, os dois abraçados ali na banheira, né? E ele falando pra ela que vai amá-la até o fim. Fim de Love. No fim das contas, né, um fim amargo, porque ele estava completamente triste, deprimido, né, infeliz ali, e muito provavelmente o seu amor, a Electra, a mulher que, por conta de uma bobeira dele ali, eles acabaram, né, se separando, e provavelmente ela estava até morta nessa altura do campeonato. O filme não deixa claro isso, mas deixa fortes indícios disso aí. É isso, meus amigos. E aí, o que você acha dos filmes do Gaspar Noé? Você já assistiu esse aqui? Num domingão à tarde, no almoço de família? Melhor evitar, mas o que você acha das obras desse cara, desse aqui? Né? Tem, como eu disse, vários aspectos interessantes, sim, sobre a vida, sobre essas questões emocionais, esses vínculos aí. Pena que muitas vezes não é trabalhado da melhor maneira possível, acaba sendo, sei lá, pouco demais ou muito de menos, se é que dá pra me entender, mas enfim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.